Olá, amigos do nosso canal Todos os Esportes, chegando até vocês no dia de hoje, trazendo a classificação do Brasileiro Série A 2025 após a sexta rodada. O Flamengo continua no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, seguido pelo Palmeiras, 13 pontos. Em terceiro lugar está o Bragantino com 13 pontos. Cruzeiro ocupa agora, depois da vitória contra o Vasco da Gama, a quarta posição com 10 pontos. Fluminense segue na quinta posição também com 10 pontos. Inclusive, o que diferencia o Cruzeiro do Fluminense é os índices de critério de desempate. O Cruzeiro tem 1 gol de saldo, enquanto o Fluminense tem 0 saldo. É o que diferencia. Os dois estão com 10 pontos, mas pelos critérios de desempate, o Cruzeiro segue na quarta posição e o Fluminense na quinta posição. O sexto lugar é ocupado pelo Internacional de Porto Alegre com 9 pontos. Também tem 9 pontos o time do Bahia, ambos com 6 vitórias, mas o time do Internacional tem 4 gols de saldo, enquanto o Bahia tem -1 de saldo. A oitava posição é ocupada pelo Botafogo com 8 pontos e também com 8 pontos segue Ceará e São Paulo. Mas o Botafogo está em oitavo pelos critérios de desempate. O Botafogo tem 2 gols de saldo, o Ceará tem 1 e também o time do São Paulo tem 1 gol de saldo. Mas o Ceará tem 7 gols marcados, enquanto o São Paulo só marcou 5 gols. Então o Botafogo está em oitavo, o Ceará em nono e o time do São Paulo em 10º lugar. 11º lugar, está o time do Vasco da Gama com 7 pontos, seguido por Corinthians com 7, Juventude com 7 e Mirassol com 7 pontos. O Vasco em 11º e Corinthians 12º, Juventude 13º e o time do Mirassol 14º lugar, ou 14ª posição no Campeonato Brasileiro. Então, 4 equipes aqui com 7 pontos, E o que diferencia é que o Vasco tem -2 gols de saldo, o Corinthians -4, o Juventude -7, é isso? E o time do Mirassol, ele tem 2 gols de saldo positivo, mas o Mirassol só tem, pela tabela aqui, só tem 1 vitória, enquanto o Juventude tem 2 vitórias. Então, o Juventude 13º lugar e o Mirassol 14º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Série A 2025. A 15ª posição é ocupada pelo Fortaleza, com exatamente 6 pontos. Com 6 pontos também na 16ª está o Vitória. 17º, o time do Atlético Mineiro. Ou seja, 3 clubes com 6 pontos, Fortaleza, Vitória e Atlético Mineiro. O que leva a Fortaleza com 6 pontos está em 15º, na frente do Vitória 16º e o Atlético 17º. Critério de desempate, ambos têm 1 vitória, só que o Fortaleza tem 0 gol de saldo, enquanto o Vitória tem -2 e o Atlético também -2. Os 3 últimos da tabela, Grêmio com 5 pontos, o Grêmio em 18º, o Santos em 19º, vice-lanterna, o time da Vila Belmiro com 4 pontos, e o lanterna do Campeonato Brasileiro é o Sport Recife, do Pernambuco, com 2 pontos. Então, no próximo domingo, próximo final de semana, vai iniciar no sábado, com certeza, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanhou. A classificação atual do Campeonato Brasileiro da Série A 2025.